Fala pessoal, eu sou o Eric Carvalho e você tá no Inglês Fluente, o canal onde eu te ajudo a melhorar o seu inglês, tanto você que tá começando, você que já tá no intermediário ou que tá buscando chegar no nível mais avançado, quem sabe fluente. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo sobre como utilizar os verbos modais em inglês, aqueles famosos, né, o can, o should, o could, o might, o may, para que você saiba aí como eles funcionam em cada situação. Então se você gosta de conteúdo assim, quer estar sempre evoluindo o seu inglês, já deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo para estar recebendo cada vez mais conteúdos como esse. Começando aqui então, vou estar falando com vocês primeiro do can. O can é basicamente aí o ability e o permission, que é basicamente a permissão e habilidade. Por exemplo, numa frase I can't swim, você não pode nadar, você não consegue nadar, no sentido de você não ter a habilidade de nadar, né? Você não sabe nadar, seria a tradução mais adequada para esse caso. Esse é um dos casos onde você utiliza o can. Lembrando que tem essa diferençazinha de pronúncia, né, que às vezes é um pouco imperceptível, principalmente para quem está começando, que é como se diferenciar na fala can do can't, que seria o negativo e o positivo. A diferença tá no T no finalzinho, quando você vai soltar a palavra, você solta aquele t, e aí vira o negativo, né? O can é o normal e o can't é o negativo. Você vai puxar can e can't, beleza? Também tem um exemplo do can no sentido de permissão, que seria, por exemplo, can I open the door? Tipo, eu posso abrir a porta? Que seria você pedindo permissão para abrir a porta. Esse é um dos casos também que você utiliza o can, beleza? Só uma observação também, todos os verbos modais que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo, eles não conjugam. Você não vai precisar ali ficar mudando, por exemplo, pro he, pro she, pro I, pro you. Você não vai precisar ficar botando um S a mais, tirando um S para cada um deles. Você vai usar she can, he can, I can, you can, tudo can. Diferente aí de has ou have, por exemplo, você não vai precisar ficar mudando para cada um deles, tranquilo? Partindo agora pro could, é meio que um can no passado, você vai estar falando I could, no sentido de você podia, você bem que fazia aquilo, você sabia fazer aquilo, você podia, tinha capacidade, né, habilidade barra possibilidade de fazer aquilo, I could. Como por exemplo nessa frase, I could draw really good when I was younger, que traduzindo significaria basicamente, eu sabia desenhar muito bem quando eu era mais novo. Eu, quando era mais novo, desenhava muito bem. Isso aí seria um exemplo de habilidade e essa frase é real, tá? Quando eu era mais novo, eu desenhava bem. Quando eu era mais novo, eu ficava desenhando direto. Já tive uma época aí que eu vivia desenhando. Isso aí é um desenho maneiro. Colava no papelão, fazia até boneco. Pique boneco de McDonald's, sabe? E agora num exemplo aí de permissão, né? O primeiro exemplo foi um exemplo de habilidade, capacidade, que seria I could draw, que eu podia desenhar, né? O que eu sabia desenhar. E agora um exemplo de permissão, I couldn't go, que seria eu não podia ir, eu não tinha como ir, não tinha possibilidade de ir. Em um caso aí que você não tinha como ir, não tinha como pegar um carro para ir, não tinha como pegar um transporte para ir. I couldn't go. O couldn't seria o ideal para esse tipo de frase. Outra observação também é que não se usa to, não se usa aquele to work, to play depois de um verbo modal. Não se usa, por exemplo, I can't work, I can't play. Você nunca vai usar o to depois de um verbo modal. Isso é importante ser lembrado, tá? Não tem necessidade nenhuma de você utilizar, e se você usar, se não ficar errado, vai ficar no mínimo esquisito. Então, não use, beleza? A partir do momento que você falar I can play, você já tá dizendo no infinitivo, você já tá falando eu posso jogar. Não precisa colocar to depois de um verbo modal, tranquilo? Agora já falando sobre o should, que é o clássico deveria, né? No sentido mais de conselho. Você deveria fazer aquilo, você deveria fazer aquilo outro, no sentido mais de dar um conselho a alguém. Como, por exemplo, you should study more. Você poderia estudar mais. Dar um conselho para a pessoa estudar mais, e aí nesse caso o should se encaixa muito bem. Agora já sobre o must, ele já se classifica mais como aquele deve no sentido de obrigação. Você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Nesse caso você vai estar utilizando o must, tranquilo? Como por exemplo nessa frase, you must have an ID. Você deve ter uma identidade, porque, pô, quem não tem uma identidade, né? Se sair sem identidade, se você estiver na hora errada, no lugar errado e não tiver identidade, você pode se ferrar bastante. Então, you must have an ID, você deve, é uma obrigação sua ter uma identidade. Sem uma identidade, tem uma infinidade de coisas que você passa a não conseguir fazer mais, né? Agora sobre o may e might, que são um deve mais no sentido de uma possibilidade de algo acontecer. O might, ele é mais ainda no sentido hipotético, sabe? Uma coisa bem hipotética. It might go this way, tipo, isso pode acontecer, uma coisa de uma possibilidade mais assim hipotética mesmo, como por exemplo nessa frase, it might be not that bad, pode não ser tão ruim assim, no sentido bem hipotético de se falar. Agora já num exemplo aí de may, que uma observação também é que ele é escrito exatamente igual ao may do mês de maio, né, may, só que uma coisa que ajuda a diferenciar um pouco é que o may de maio, você vai estar sempre utilizando ele
com maiúsculo, né? O mês você vai sempre colocar em maiúsculo. O MEI normal provavelmente vai ser minúsculo a grande maioria das vezes, mas no geral são as mesmas letras, M-A-Y. Um exemplo aí de MEI seria He may be playing today. Ele talvez jogue hoje, mas você vê que é um talvez, não aquele talvez clássico maybe, sabe? O maybe junto, aquela palavra maybe. Não é essa, é no sentido de may. Ele pode estar, no sentido hipotético de que ele deve estar, e aí você pode colocar como um talvez também numa tradução, né? E aí você meio que traduzindo fica quase que um talvez também, embora não seja o maybe direto junto, é maybe. É meio confuso, mas aparecendo na tela aqui ou aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. E eu tenho certeza que se você prestou atenção nesse vídeo aqui, você aprendeu bastante sobre quais são e como funcionam os verbos modais. Eles são de extrema importância para você que está aprendendo inglês, que está querendo falar ou escrever ou entender o inglês da melhor forma possível. Espero que esse vídeo tenha agregado bastante valor a você. Se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo e espero vocês no próximo vídeo.